Boa tarde, graça e paz da parte do Senhor Jesus seja na vida de todos. Hoje nós estamos estudando Mateus capítulo 10 e eu tenho como título Jesus envia os 12. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas, o Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem na cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, pregue essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Aqui nós vemos Jesus nomeando, Jesus trazendo o nome dos 12 apóstolos. Esse número 12, ele é muito conhecido na Bíblia, é um número espiritual que tem o seu significado. Nós vemos no Antigo Testamento, eram 12 tribos, e nós vemos também lá em Apocalipse, citando de novo o número 12, e aqui nós também vemos Jesus chamando 12, não 11 e nem 13. Tanto é que quando Judas se suicida, ali no início de Atos dos Apóstolos, eles entram em oração para eleger um outro que a característica teria que ser ter andado com Jesus. E ali eles elegem Matias e volta o número 12 para os apóstolos. E Jesus aqui dá poder para os apóstolos, poder para levar a mensagem, poder para fazer milagres, para orar para essas pessoas. E nós também recebemos poder para ser esses discípulos, poder para ser um missionário, para ser um evangelista, um doutor na lei, na palavra. Jesus também nos dá poder. Lembrando que esse poder que eles recebem aqui para esta missão ainda não é o poder que eles receberam no Pentecostes, quando são batizados com o Espírito Santo de Deus para uma missão, que foi o início da igreja. Eles receberam o batismo com o Espírito Santo. E depois nós vemos o nome dos 12 apóstolos. Alguns deles são irmãos de sangue, É interessante isso. E depois Jesus fala para eles: olha, vocês não vão pregar gentios agora, não é o momento. Nem vão pregar samaritanos, vocês vão pregar aos judeus. Primeiramente, o evangelho veio para os judeus e Jesus disse para os seus apóstolos: vocês vão agora aos judeus. Ele não entra em detalhe quanto aos gentios, mais à frente nós vamos ver o evangelho chegando aos gentios, principalmente através do apóstolo Paulo. Mas neste momento, a direção de Deus, de Jesus para os seus 12 era não levar o evangelho para os gentios, ou seja, os não judeus, simplesmente para com os judeus. E qual era a mensagem que eles deveriam levar? O reino dos céus está próximo.
Lembre de João Batista, era a mesma mensagem. E João Batista pregava: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está próximo. E a mensagem que eles deveriam levar era essa. E essa ainda é a mensagem que nós devemos levar. O reino dos céus está próximo. As profecias estão se cumprindo. Tudo que está profetizado vai se cumprir. Não depende de mim, Rosilene. Não depende do meu pastor. Não depende de nada disso. Está escrito e vai se cumprir. Toda a profecia se cumpriu até então. E o que falta para se cumprir também é fato, é realidade que vai se cumprir. E Jesus fala para eles: olha, além de pregar sobre o reino, vocês também vão curar enfermos, vão libertar pessoas endemoniadas. Lembrando que lá no versículo 1, Jesus disse para eles: eu vos dou o poder. Então eles receberam o poder, não somente para testemunhar, mas para impor as mãos sobre as pessoas e ministrar cura e ministrar libertação. É isso que nós temos que fazer. Esses dias também na aula, no seminário, eu falava sobre isso, que não pensemos nós que Deus vai expulsar demônios para nós, porque o poder foi dado para nós. Então, nesses quesitos, Deus fica de braço fechado, literalmente. Por quê? Porque Deus deu à igreja Jesus Cristo, o Espírito Santo, o nome glorioso de Jesus, que todo joelho tem que se dobrar, seja no céu, na terra ou debaixo da terra. Então, nós temos o suficiente para expulsar demônios, para impor as mãos e para libertar as pessoas. E Jesus continua: não leve prata, não leve cobre, nem em seus cintos, não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Jesus estava dizendo assim para os 12: vocês não vão levar nada, vocês vão encontrar pessoas piedosas, pessoas que vão suprir todas as suas necessidades. Nem vão precisar de levar mais uma túnica, nem outra sandália, nem mantimento, porque vocês serão todo suprimento. Essa palavra, ela nos alerta, nos ensina que todo trabalhador, ele é digno do seu salário, como um trabalhador aí na vida secular. Também um pastor, também um líder, ele é digno do salário, ele dedica a vida dele e por muitas vezes a família é deixado de lado. Vários filhos nem gostam de ter pais, pastores e pastoras, porque sabem que tem que dividir o seu pai, que tem que dividir a sua mãe. Então, quando a gente for falar sobre isso, nós temos que ter muito cuidado, porque nós temos aqui na Bíblia dizendo que todo trabalhador é digno do seu salário, e aqui estava dizendo para apóstolos, né? Para pessoas espirituais que levam a palavra do reino, que expulsam demônios, que cuidam das ovelhas, né? Então temos que ter muito cuidado, porque está na Bíblia. E ele continua: na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na com a paz. E se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Veja bem, primeiro Jesus diz: olha, procure casas dignas para hospedar vocês. Procure casas piedosas, né? Pessoas que agem com piedade, com compaixão.
Uma coisa que o judeu é muito conhecido é pela sua hospitalidade, né? Em dar, hospedar pessoas que estão viajando, pessoas que estão itinerantes. E depois Jesus diz assim, olha, vocês vão saudar com a paz. Se aquela casa for de paz, ela vai receber. O que era esse saudar com a paz? É como que eles fazem uma oração ali, saudando com a paz. Quando eu falo, a paz do Senhor seja com você, e a pessoa diz amém, ela está dizendo amém a uma oração. E Jesus está dizendo, olha, se não receber a paz, não recebeu a oração que eles estavam dando ali, ministrando paz, simplesmente eles não iriam receber, e a paz onde ele estava iria continuar com os apóstolos. Mas por quê? Porque não receberam. Não receberam como uma oração, não quiseram entender, rejeitaram os apóstolos. Então não tem como receber o que o apóstolo estava oferecendo, sendo que eles estavam dizendo não. Então não tinha como a paz ficar naquele lugar, naquela pessoa. Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem da casa ou da cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá mais rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Olha, é também uma tradição entre os judeus. Se eles iam a uma cidade samaritana, por exemplo, eles tinham o hábito, o costume de bater ali a poeira daquela região, daquela cidade, para deixar ali aquela poeira, estando dizendo assim, não tenho comunhão com samaritanos, não levo nem a poeira dos meus sapatos. Então já era uma tradição. E Jesus disse para eles, se vocês forem a algum lugar, vocês vão nessa missão. Se não o receberem, Jesus falou a linguagem deles, batam a poeira dos seus pés, não tragam essa coisa negativa para com vocês, tragam somente o que foi bom, deixe lá os fracassos, deixe lá a rejeição, bata a poeira dos seus pés. E Jesus diz, olha, se não aceitarem a palavra do reino, o juízo sobre as pessoas que não aceitam a palavra do reino, que não aceitam Jesus como Senhor das suas vidas, Jesus está dizendo aqui, olha, a punição para essas pessoas será pior do que o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, que foi completamente destruída pelo fogo, completamente aniquilada. Então está dizendo aqui que o rigor que houve para Sodoma e Gomorra ainda vai ser pequeno em relação a todos aqueles que não aceitaram ali a palavra dos apóstolos e até hoje ainda rejeitam Jesus Cristo, ainda rejeitam o caminho estreito. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícias como as pombas. Jesus deixa muito claro, onde vocês forem levar a mensagem do reino, tem ali lobos no meio dessas ovelhas. E ele dá um conselho interessante usando aqui a figura da serpente e da pomba, né? Sejam astutos, sejam prudentes como a serpente. As serpentes, elas ficam enroladas ali nas trilhas para pegar sol, né? É um animal que necessita pegar sol e ela é muito atenta. Porque alguém pode vir, um cavalo pode vir, uma pessoa e pisar sobre ela. Então a serpente é muito astuta, é muito prudente. E sem malícia, como as pombas. Malícia. Não é a tendência de ser malicioso, né? De esperar o pior, de sempre ser negativo. Então Jesus está dizendo, olha, sejam sem malícia, como as pombas. Isso é legal, a gente aprendendo com a pomba e aprendendo com a serpente.
Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles, por minha causa, e vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que vão dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do meu Pai, do Pai de vocês, é que falará por intermédio de vocês. Então Jesus está dizendo, quando forem levados presos e tiverem que se defender, não se preocupem. O Espírito Santo vai te dar as palavras. Através de vocês, o Espírito Santo vai responder, ele vai dar palavras de sabedoria para vocês, e isso fica aqui para nós. A gente fica assim, extasiado, alegre, quando percebemos o quanto o Espírito Santo nos usa. Às vezes vamos pregar e pensamos, o que vou pregar? Ai meu Deus, o que eu vou pregar? Né? Mas chega na hora, vai surgindo como uma corrente de águas e é difícil de parar um pregador da palavra, um missionário, um evangelista. Não se preocupem, podem ir, podem levar a palavra do reino, porque o Espírito Santo vai dar as palavras. Amém? Deus abençoe a todos.